Boa noite a todos. Hoje, dia 19, vamos dar início à nossa live Papos de Amigos. Hoje estaremos recebendo a psicóloga Daniele, tá? Uma pessoa muito capacitada. Ela tem 20 anos de experiência, tá? Ela tem experiência em clínica, em terapeutas, né? Em terapias de casais, atende idosos, atende adultos. Ela estará falando aqui com a gente no Papo de Amigos. Ela é psicóloga em Ribeirão Preto. Nós vamos falar um pouquinho sobre superação, tá? Vamos conversar bastante sobre superação, como é superar os problemas, dificuldades do dia a dia. Todos nós passamos por problemas e o importante de tudo isso é saber superar esses problemas, tá? Então, hoje o Papo de Amigos estará bem descontraído com uma convidada super especial, tá? Eu estou esperando o Matheus, o professor Luiz Carlos entrarem para a gente dar início, lembrando a todos para deixarem o nome e a cidade de onde estão falando. É muito importante para a gente poder saber o nome e a cidade de onde está falando, tudo bem? Que às vezes o nome no Instagram não dá para a gente identificar quem é a pessoa, tá? Então, meu amigo João Carlos, a Carla, a Gi, a Ivete, já tá todo mundo na live aí, eu vou agradecendo a todo mundo. Acesse o nosso canal no YouTube, Papo de Amigos, /apresentação, entre lá, se inscreva no canal, tudo bem? Vocês se inscrevam, tem todas as nossas lives disponíveis lá. Assim que termina a live aqui no Instagram, a gente já posta diretamente no YouTube, tá bom? Eu vou ver se o pessoal tá aqui para eu dar permissão para entrar na live. O Matheus já está entrando também. Não esqueçam, gente, podem mandar perguntas, tirem dúvidas. A psicóloga estará aqui, a Daniele, ela vai tirar as dúvidas. Podem mandar perguntas, tá? Pelo direct, se não depois ficarem constrangidos. Durante a live não, pode mandar no nosso direct, tá bom? Também o Matheus aqui, já aceitei ele. Estamos esperando o doutor, tudo bem? O professor, né? O professor Luiz Carlos, para a gente iniciar nossa live. Bom! Olha ele aí, Matheus Godoy. Tudo querido! Bem, beijo para todo mundo que está aí. Como que você está, meu amigo? Eu estou sensacional, caminhando para o fantástico. Você é sempre maravilhoso, né? Melhor agora, mais feliz agora de conversar com os meus grandes amigos do peito. Fiquei sabendo que hoje tem participação especial da psicóloga Daniela. Olha lá, ela já está dando um oi aí, ó. Boa noite, Daniele. Mandei o convite para ela aqui. Nós estamos com um pouquinho de problema na conexão. Você colocou a bateria nova no seu fone de ouvido aí, meu anjo bom? Bateria nova, tá? Bateria nova. Para poder dar tudo certo, né? Vamos ver se hoje o microfone ajuda a gente a não dar pane, tá? Então, nós vamos tentar aqui. Estamos esperando o professor. Eu estou tentando mandar um convite para a Daniele, tá? Para ela tentar entrar também na live junto com a gente. Ô, Matheus, Fala. Enquanto isso, você vai passando por pessoal, que eu vou tentando chamar Isso, eu gostaria de lembrar o pessoal que a gente tem um canal no YouTube, o nosso canal no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve no nosso canal. O canal se chama Papo de Amigos /apresentação. Vai lá, se inscreve no nosso canal. As nossas lives ainda não estão sendo transmitidas pelo YouTube, mas elas ficam salvas no YouTube. Então, para quem quiser assistir a live, as outras lives, elas estão todas salvas no YouTube. Então, você vai lá, se inscreve, e aí você pode assistir a live a hora que você quiser. Meu professor! Chegou, meu professor! Boa noite! Boa noite, meus amigos. O som tá chegando legal aí? Tá sensacional.
Eu interrompi a tua apresentação aí do canal. Não, que isso, você veio para engrandecer ainda mais. Eu estava falando do nosso canal, Luiz, para quem ainda não se inscreveu, ir lá e se inscrever no nosso canal, né? Fiquei sabendo que o nosso canal está bombando aí, cada dia mais inscritos. Exatamente. E a gente tá também já em breve vai ter bastante aí novidades. Eu estou tentando já deixar tudo em ordem para transmitir ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Lembrando agora, bom, que agora mudou de quarta-feira, vai ficar fixo às terças-feiras. Então agora as nossas lives, esse horário da terça-feira, essa data, né? Toda terça-feira às 8 da noite, por enquanto vai ficar fixo esse horário aí, né, Luiz? Isso, perfeito, né? Agora, Papos de Amigo, toda terça-feira às 20 horas. Não vai dar mais para a gente fazer de quarta, né? Voltar aos nossos trabalhos, graças a Deus. O Rômulo aí abandonou a gente lá em Santa Rita, mas tá valendo. Você esqueceu. Deixa ele comigo. Eu estou tentando aqui, agora sim eu consegui o contato com a doutora, ela vai entrar na live, a Daniele, tá? Ela pediu para não chamar ela de doutora, tá? E eu já estou falando doutora. Tá aí. Bem-vinda, Daniele. Gente, tudo bem? Tava difícil aqui para entrar, agora eu consegui. Chegou o convite. Que bom. Daniele, a gente estava fazendo a apresentação, já tomei a liberdade de chamar de Daniele, você falou que não quer que te chama de doutora, né? Então já avisei o pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o convite para participar da live Papo de Amigos, tá? Eu já falei um pouquinho sobre o seu histórico, sobre sua experiência profissional, mas eu gostaria que você reforçasse, que você se apresentasse. Falei às pessoas que elas podem mandar as perguntas aqui pelo próprio Instagram ou que depois também pelo direct a gente entra em contato, qualquer coisa a gente manda para você, você pode ajudar as pessoas. Então, assim, falei que é um papo bem descontraído para as pessoas não ficarem com dúvidas, que podem parar aí, fazer perguntas, porque é um tema que hoje é muito importante, a parte da superação. Então, primeiramente, tá o Matheus aqui na parte superior junto comigo, o Luiz Carlos aí. Matheus, prazer. Então eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live. Muito prazer. Prazer aí a todos. Meu nome é Daniele, como já foi falado. Eu sou psicóloga, vou completar 20 anos quase de formação. Atuo na área clínica, mas também já atuei bastante na área de recursos humanos, gestão de pessoas. Gosto muito de trabalhar com idosos, arte terapia. E hoje eu trabalho mais com adultos, tá? E é isso, meninos. Sinto muito à vontade, perguntem, todo mundo está na live. Certo. Matheus e Luiz Carlos. Bom, eu já vou falar que eu conheci um terapeuta há 20 anos atrás. Nesses 20 anos que eu conheço uma sala, né, de psicóloga, eu já passei por assim, acho que eu conheci uns 3 profissionais nesses 20 anos, e tive alguns momentos que eu intensivei a terapia, outros momentos eu passei anos sem frequentar uma psicóloga, e atualmente estou fazendo terapia, e para mim, eu tenho muito, mas muito respeito por essa profissão, porque eu disse até na chamada esses dias da nossa live, né? Eu cheguei a comentar dos profissionais, tanto do psicólogo
como do psiquiatra. Eu acredito assim, o que nós temos materialmente, o que nós temos de maior valor é o nosso corpo. E eu acredito que o membro mais importante do nosso corpo é o nosso cérebro. Então, muitas vezes as pessoas fazem revisão no carro, cuida do carro, troca de carro, lava o carro, e a pessoa se esquece que ela tem que cuidar da mente, do cérebro, né? Que nós somos emocionais. E queira ou não, passa muito lixo pelas nossas emoções. E se nós não cuidarmos desse lixo, de vez em quando fazer uma limpeza, uma reorganização, o próprio tema da nossa live, né, é superação. Superação tem a ver com algo que deu errado na sua vida. Algo que em determinado momento aconteceu, não foi bom, e você vai ter que superar, vai ter que lidar com isso. Então, eu sou muito a favor das pessoas se conhecerem, fazerem um trabalho de autoconhecimento, e eu tenho um respeito muito grande, porque as maiores conquistas que eu tive na minha vida, em todos os sentidos, eu sempre tive um direcionamento profissional, tanto nos melhores momentos, quanto nos piores, eu precisei e usufruí dessa profissão. Então, fica aqui o meu respeito, viu, Daniela? Muito obrigada, exatamente. Eu diria que o olhar para dentro de si, ele se faz necessário em vários momentos da nossa vida, né? Mas nem todas as pessoas gostam de olhar para dentro, né? E isso é um motivo que leva muitas pessoas a terem depressão, né? Em qualquer adversidade aí da vida, não querem esse olhar para dentro de si, né? E é onde vai acontecendo outras situações, né? E eu falo que o nosso cérebro, ele é tão inteligente que aquela situação mal resolvida, ela vai se repetir na nossa vida várias vezes, se a gente não aprender sobre elas, né? Sejam em outras situações, né, de outras pessoas, mas elas passam a ser repetidas até que a gente olhe para o que está acontecendo, né? Mas por que está isso sempre acontecendo comigo, né? Então a gente precisa sim, né, cuidar da mente. Não é porque um machucado, né, igual quando a gente precisa tomar ponto, alguma coisa assim, a gente vê a ferida, né? O professor falava isso na faculdade. A mente humana, ela não está aberta, não está sangrando, né, para a gente ver a olhos nus. Mas ela pode estar sangrando sim, né? Então, a gente só não está vendo, né? Então, assim é a alma humana, né? O ser humano, né? Então, a nossa mente. Então, a gente precisa sempre estar olhando para dentro, sempre. Legal. Já baseado nisso que a senhora não, Daniela, que você falou, isso. Eu estou aqui me controlando, eu estou me monitorando. Eu vou tentar me superar hoje, Daniela, para não falar senhora, doutora. Então tá. Eu gostaria que a senhora... Pronto, falei senhora. Desse uma explicação, o que seria superação? Sem problema. O que seria a superação na visão da psicologia? Porque a gente tem aquela descrição da superação, que todos sabem, né? É aquilo que o Matheus falou perfeitamente. É tentar sair de um problema, de uma dificuldade, é tentar enfrentar. Eu acho que a superação ela já começa no ato do enfrentamento da dificuldade. Mas, assim, na visão da psicologia, como vocês, psicólogos, os profissionais da área da saúde, tratam o que seria a superação, Daniele? Para explicar para o pessoal que está acompanhando a gente. Tá. A superação na psicologia, ela tem um outro termo, né, que é usado como resiliência, né? Nós pedimos emprestado aí a área da física, esse termo resiliência, que é dos materiais, né? Qual é a resistência desses materiais, né? Então, ferro, aço, o quanto eles vão ser resistentes, passados alguns testes, como eles vão se comportar e voltar ao início, né?
Com o ser humano, a resiliência ela funciona um pouco diferente, né? A gente vai passar por situações na nossa vida, né? Porém, nós não vamos voltar ao estado inicial, né? Nós precisamos voltar com algo a mais, né? Esse algo a mais é essa superação, né? Então, a gente vai voltar a um estado que seria melhor, né? Um estado que a gente conhece da gente mesmo, mas de uma forma um pouco melhor, né? Isso são a superação, né? Ser resiliente é um termo que é usado na psicologia e ainda tem várias formas de se dizer o que é resiliente, né? Resiliente é o ato da gente passar por situações traumáticas, difíceis, né? E superar isso de alguma forma, né? A gente conseguir, através mesmo das situações dramáticas, ruins, conseguir tirar um aprendizado, né, sobre tudo isso, né? Então a psicologia ela traz esse termo como resiliente, né? Para a gente ter esse olhar. Tem várias formas de se dizer o que é resiliente, mas eu diria uma delas é essa. Passar pelas dificuldades, porque as dificuldades estão aí, né? Todos os dias. Viver é um ato contínuo, né? De diversidade. Então, seja como eu vi a palestra que vocês já fizeram, a live, o luto. Então, assim, são várias coisas que a gente passa pela vida, né? E todas elas, o que vai nos diferenciar é como que a gente vai passar por elas, né? Então, tem pessoas que conseguem melhor, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, existem muitos aspectos, né, que são estudados hoje cientificamente sobre a resiliência, né? Que é o ato da gente passar por esses acontecimentos ruins, né, de uma forma melhor, né? Olhar para esses acontecimentos e tirar algo de bom, né? Um aprendizado. Então, seja as experiências mais dramáticas aí que a gente tem de histórias de vidas, né? Eu já escutei várias, né? Inclusive na minha própria família, né? Histórico de guerras, situações ruins, né? E por que as pessoas, algumas superam e outras não, né? Então, é a forma mesmo do pensamento, né? Como que a gente vai pensar, elaborar sobre isso, né? E entrar em uma terapia é para elaborar um pouco melhor, né? Então, nós temos os nossos próprios pré-julgamentos, né, sobre algo. Então, é trabalhar esses julgamentos nossos, né? Esses dramas aí do dia a dia. Melhor. Sim. Professor? Romulo, eu não estou conseguindo ver o pessoal para dar o boa noite. Tem um pessoal dando boa noite para nós aí. Eu pedi hoje para o pessoal, além de deixar a cidade que está falando, deixar o nome também. Porque às vezes o nome do Instagram, como diz o Matheus, né? Que ele é chique, viu, Daniel? Ele não fala Instagram, que nem a gente fala, ele fala o Instagram. Ô, Matheus, você poderia falar pelo menos um pouquinho o Instagram, né? Deixar o nome e a cidade que o pessoal está falando. Tem bastante gente dando boa noite. O Matheus, que trabalha com a gente lá, já entrou hoje, ele conseguiu assistir a nossa live. Tem a Rita, a minha amiga aqui também, ela é terapeuta, viu, Daniel? Ela também faz terapia, deu boa noite. Boa noite, Rita. Tem uma amiga sua também que falou aqui, Daniele. Eu acho que é a Priscila Caroline. É Pris Caroline. Ela falou, amiga linda, saudade de você. Tá? Então, enquanto você estava falando... Oi, Priscila, boa noite. Porque passa muito rápido aqui. Pois não, Obrigada. Eu acho legal, né, que conforme a gente vai aprendendo, nós vamos juntando aí tanto a parte espiritista, a espiritualista, a parte de consciência, até a parte de ciências e religião, quando elas começam a andar junto, começa a dar um up, né?
na nossa cultura. Porque eu consigo ver o ser humano um ser material que tem um corpo, aí é o lado do sociólogo, né? Ou um ser espiritualista, ou com alma, aí vai da religião de cada um, uma consciência, ou uma entidade, e também como ser cultural. Nós somos seres culturais, e a cultura ela interfere muito no nosso dia a dia, né? Ela interfere mais no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Nós somos seres culturais. E nesse século XXI, é muito interessante a gente entender que a gente faz parte de uma evolução. O planeta está numa evolução planetária, nós estamos numa evolução. As relações sociais, econômicas, elas também acabam evoluindo. E há uma necessidade da superação, ela está constante no nosso desenvolvimento como ser humano. Porque superar é vencer, é passar por cima, é ir além, né? E quando a gente entra, para mim nós estamos entrando no século da expansão da consciência, eu vejo que na verdade cada vez mais o ser humano ele vai ter que procurar entender quem realmente ele é. Ele é uma pessoa bonita, que tem um corpo bonito, que quer ter um carro, que tem uma casa, ou ele é um ser que ao invés de ter, ele vai precisar ser mais. E esse ser mais é realmente procurar entender quem sou eu, por que eu existo nesse ambiente. Então, eu acho que o século XXI ele vem para dar uma chacoalhada aí e falar, olha, você precisa realmente repensar quem é você, conhecer um pouco mais de você. Eu acho que esses tempos de Covid, esse pós-Covid, é um momento muito importante para nós fazermos uma reforma íntima, entender qual é a nossa estadia passando aqui pelo planeta, né? A nossa mente é coisa que a gente está estudando há pouco tempo. Eu acho que talvez não tenha alguém que consiga definir ainda completamente 100%, falar, sua mente é isso, pronto e acabou. Acho que o Freud ele traz lá, Lacan traz uns conceitos lá, e o pessoal é só a pontinha da árvore que vai falar da nossa mente, do subconsciente. Acho que eu não sei definir direito as frases, mas é consciente, subconsciente. Superar eu também acho que está muito ligado ao nosso passado, né? Eu devo carregar aí 90% das coisas dentro do meu subconsciente. Quantas coisas eu não tenho guardado que eu preciso colocar para fora, que eu preciso conversar, coisas que eu nem sei, muitas vezes eu preciso trabalhar. E quando eu começo a trabalhar... Você está falando de uma... Quando eu começo a colocar para fora isso, com alguém principalmente que conhece, eu começo a rever coisas que estão me prejudicando, porque a minha mente ela prejudica o meu corpo, né? Ela está me prejudicando, até então eu não sabia que aquilo ali estava causando algum efeito. Não é mais ou menos por aí? Então, muito interessante que você trouxe, né? Sobre conversar, sobre voltar, né, para dentro. E um dos pilares aí da resiliência é sobre a comunicação, né? Compartilhar os vínculos, né? Então, em todos os dramas, né? Seja no suicídio, seja em casos, né, que a gente escuta sempre, sobre esses vínculos, como são os vínculos com as pessoas, né? Então, o ato de superação, superar, ser resiliente, está muito ligado aos vínculos, né? Como eu comunico, né? Sobre como eu estou, né? Então, você falou, me veio muito isso na minha mente, assim. Então, assim, voltar para dentro, voltar para si é importante, mas comunicar como eu estou, talvez seja tão importante como olhar para dentro, né? Então, os vínculos, né, principalmente aí o núcleo dos vínculos, que são os pais, os amigos próximos, nós somos seres sociais, né? Você falou muito disso. Então, assim, essa resiliência, ela está muito ligada ao ato também da comunicação, né? Verbalizar o que eu sinto, me expressar, né? Você falou aí o topo da árvore, eu diria que a gente usa muito a expressão do iceberg, né? Que a pontinha do iceberg é só um pouquinho da nossa consciência, né? O que está lá embaixo, que é a maior parte, é nosso inconsciente.
Então, sempre que a gente pensar em resiliência, a gente tem que pensar dos vínculos, né? Então, quando a gente tem como treinar uma resiliência, treinar uma superação, tem, né? Mas isso é um ato contínuo, né? A resiliência, a superação, ela é treinada a vida inteira, né? Nós sempre estamos treinando nossa resiliência, porque os fatos da nossa vida, apesar deles serem talvez parecidos, se eu não superei, eles vão acontecendo todos os dias, né? Mas não é todos os dias que eu tenho um familiar próximo doente, não é todos os dias que eu perco alguém na minha vida, ou que eu me afasto de uma pessoa. Então, assim, é um ato contínuo, ninguém traz pronto isso, né? Nós temos a nossa carga genética, né? Que nem eu falei, eu tenho um histórico familiar de uma família que lutou guerras, então tá um pouco na nossa educação, o ato de superação, de vencer obstáculos, mas tem também muito que está acontecendo hoje, né? Aqui, agora, né? E o ato da gente nos comunicar com quem está do meu lado, com o meu amigo, com o meu familiar, isso assim salva vidas, né? E nos torna mais capazes, né? De sermos resilientes, né? De nos superarmos, né? Tem o superar a si mesmo, mas tem muito mais isso, né? Então, a comunicação que eu queria deixar para vocês somos seres sociais, precisamos de vínculos, né? Vínculos afetivos, pessoas próximas com quem eu posso compartilhar minhas dores, né? Minhas emoções, então isso é muito importante, né? Doutora, desculpa, eu já interrompi a senhora. A senhora acha que a superação dentro do consultório, que a senhora já tem um vasto, né, experiência, na sua opinião, você acha que a superação ela está ligada com a parte espiritual? Por exemplo, existem pessoas evangélicas, espíritas, quando a pessoa tem uma religião, quando ela tem uma fé, a senhora acha que ela consegue mover essa força chamada superação, resiliência, para sair de uma dificuldade mais fácil? Sim, tem estudos, né, que mostram, né, em hospitais, em centros onde a pessoa faz tratamento, às vezes com câncer, né, vários tipos de tratamentos, que é pesquisado isso, sim. E muitas das pessoas que superam doenças, né, são a força, a fé que tem, né? Tem pessoas que a força são motivos, né, que transformam pensamentos, né? Então, assim, a resiliência, a superação, ela está muito ligada ao pensamento, né? Então, é o que eu falei, é o julgamento. Os meus julgamentos, eles podem ser tão bons quanto destrutivos, né? Então, quando eu construo, quando eu tenho impacto com uma doença ou com algo que acontece na minha vida de forma dramática e eu uso de forma positiva algo na minha mente, eu vou superar, eu tenho fé. Então, quando a pessoa tem algo a mais, lógico que ela vai superar com mais facilidade, que ela vai, porque ela já tem essa constância do pensamento mais positivo, né? Ela já lida dessa forma na vida dela em todos os contextos. Isso não quer dizer que uma pessoa que não lide bem com essas emoções, com esses seus pré-julgamentos, né, não vá conseguir, né? Tem formas de se trabalhar isso, seja na terapia, seja numa simples conversa. Então uma simples conversa com um amigo vai te transformar? Lógico que não, mas pode te salvar de alguma outra coisa e te levar até uma pessoa que possa te ajudar melhor, né? Então, a fé, com certeza, é um desses caminhos, né? Também é um desses caminhos.
Certo, Daniel, Matheus? tem aquela frase, né? Aquele chavão que diz assim, né? Não é o que acontece na minha vida, é o que eu faço com o que acontece na minha vida, né? Porque situações Exatamente. difíceis, todo mundo vai passar, todo mundo passa por Uhum. situação difícil. É o que eu vou fazer Exatamente. com aquilo, né? Eu acho que uma das coisas que a terapia mais me ajudou foi essa questão de, no momento da dor, você ressignificar, né, aquilo de ruim que aconteceu. Vamos dizer assim, da mesma maneira que a gente falou aí, acho que a semana passada, a questão da fé, né? É uma coisa que é construída. Isso não acontece do dia para a noite. Existe primeiro é um alicerce, depois é um tijolo e outro tijolo. Essa questão de ressignificar aquela coisa ruim que acontece também Exatamente. é um trabalho árduo. Como você disse no início da live, né? Toda vez que eu vou para a minha terapia, eu sinto como se eu estivesse entrando num lugar assim, com a minha mente se despindo, né? Porque você entra lá, você tem que lidar com os seus defeitos de caráter, você tem que lidar com as coisas, com o seu lixo, né? Então, Suas verdades, né? As suas verdades. isso dói. Isso dói. Você se olhar no espelho e ver os seus defeitos de caráter, ver os seus erros, porque assim, você pode conseguir enganar, mentir a outra pessoa, mas a sua consciência você não consegue mentir, você não consegue enganar a sua consciência. Você não consegue dizer assim, não, eu não sou isso. Não. A partir do momento que você se propõe a se conhecer, é meio que impossível você esconder algumas coisas de você mesmo. As coisas vêm, né? Sim. Vêm. E eu acho Ela que tá ali. o trabalho do profissional é justamente, às vezes, eu sinto que muitas vezes a minha terapeuta, eu tenho uma dificuldade de olhar para alguma coisa, aí a sensação que eu tenho é que ela faz assim, peraí, acho que o espelho não está tão bem direcionado para você, deixa eu dar uma direcionada melhor para você. E aí dói, né? Porque quando direciona bem para você, dói. Porque você não quer olhar. Aí a hora que dói, você fala, opa, direciona com calma, vai devagar. Eu sei que eu tenho que olhar para isso, mas vamos devagar. E aí vem a sensibilidade do profissional, né? Que é fantástico. Ô, Matheus, eu vou completar o que você está falando, eu achei legal o que você está falando, que a gente tem que começar a quebrar valores culturais antigos, né? Porque a gente cresce achando que nós vamos ter uma vida fácil. A gente vê uma biografia do Silvio Santos e fala, meu, cara ficou rico, eu vou ficar rico também. A gente acha que está sempre no controle de tudo. E viver em família, profissão, relacionamento, é um constante desafio, né? Que nós somos todos diferentes, nós não somos iguais. Então nós precisamos passar por essas dificuldades, aprender a lidar com dificuldades, com derrota, humilhação, perdas também, né? Mas assim, a maioria das vezes nós achamos que nós controlamos tudo. Você teve um caso aí, Pirassununga, veio aí um ciclone e ninguém controlou nada. Por que eu estou comentando que a gente acha? Daniela, a gente acha sempre que está no controle, e na verdade a gente não controla muitas vezes nada, principalmente o que é o externo, e a gente não entende muito o que é o interno, né? Como fazer para, entre aspas, se jogar mais e viver a vida? Na verdade, você falou e eu já me veio uma frase assim, né? Ninguém está pronto, né? Ninguém aqui de nós está pronto. Né? Então, nós estamos aqui para melhorar tudo aí dentro, né? E tem coisas que a gente não está acabado, mas a gente sempre tem aquele pensamento quase que infantil de achar que a gente está 10 mil, né? E a gente vai descobrindo ao longo do caminho que os defeitos não estão lá no outro,
né? Eles também estão aqui comigo, né? E falando em tabus, né, que você também estava falando, o tabu também de se olhar, o tabu de se analisar, de olhar para dentro. Hoje na nossa sociedade, não é, ainda se fala ainda de psicologia, ainda acha que ir no psicólogo é tá louco, tá doente, né? Então, isso todo mundo deveria. É coisa de mulher, né? O homem não vai no psicólogo, não vai no Homem não terapeuta. tem. Para que eu vou, né? Não preciso. E aí, quando acontecem situações que o corpo vai falando ou vai parando, né? Literalmente, paralisando, eu começo a perceber, ou as pessoas que estão ao meu redor começam a falar, olha, eu acho que você está precisando de ajuda, né? Ou eu mesmo, né? Então, assim, a primeira coisa disso que você traz é assim, ninguém está pronto, né? E qual que é o problema de não estar pronto, né? Então, assim, é hora, às vezes, pode passar anos na minha vida até eu entender que eu não estou pronto. Mas importa é ter a consciência de que não estou, né? Isso já é, assim, grande passada, né? Então, assim, e fazer terapia, e aí o nosso outro colega estava falando sobre isso, é para os fortes, eu digo, né? Não é todo mundo que aguenta fazer terapia, porque a terapia ela vai mexer nas nossas feridas, né? Em coisas que eu não gostaria de falar com ninguém, em coisas que eu tento encobrir de mim mesmo, né? Às vezes eu passo uma vida sem querer falar sobre isso. E a terapia é para isso, para a gente mexer lá onde dói, aonde sai lágrima, aonde escorre dor, né? E mexer nas emoções é tudo isso, né? E o ato de falar é cura, né? Colocar isso para fora é cura, é libertação, é dar espaço para o novo chegar. Eu sempre gosto de falar isso, né? Superação é deixar esse novo chegar, mas para esse novo chegar, meus velhos padrões de pensamento tenho que deixar embora, né? Então eu sempre uso a expressão, meus pacientes aí sabem, que é o cavalinho e a panela de pressão. A panela de pressão, a válvula precisa funcionar perfeitamente, né? O que é um feijão? Né? Quando eu faço um feijão e uma panela de pressão, trocar o ar, né? O que está dentro vai para fora e vai trocando. Assim é o ato da gente se comunicar, da gente se limpar, né? De coisas que já não nos servem mais, né? E o que é a carroça, que eu sempre falo? Vamos tirar da carroça os pesos que não são meus, né? Então, eu gosto muito que eles se lembrem de mim nessas duas expressões. Então, tirar pesos que não são meus e deixar os meus e olhar para os meus. Que a gente tem muito de colocar na nossa carroça coisa que não é nossa e ficar apontando para os outros, né? Então, eu aponto os defeitos dos outros, que é mais fácil analisar, saber, e os meus ficam lá debaixo daquele monte de entulho da carroça, né? Então, quando eu separo e falo isso não é meu, eu vou de fato entrar em contato com o que é meu, o que precisa ser trabalhado, né? Olhado, visto, olhar para dentro, né? Então, isso eu sempre gosto de falar. Vamos esvaziar essa carroça com o que não é seu, para a gente poder olhar o seu problema. Então, muita gente vai na terapia para contar que o outro é o problema na sua vida, né? Então, mas quem precisa de fato mudar primeiro somos nós, né? Nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos em relação a isso. Então, é um ato contínuo. Não sei qual dos dois falou, um ato, eu diria que a resiliência ela é também um ato contínuo, ela não está pronta, tá? Ela vai ser trabalhada a vida inteira, né? Porque tem coisas que a gente
vai ter que passar e só nós vamos passar. Aí, como aquele velho jargão, quando você for mãe, você vai saber. Quando você for pai, você vai saber. Então, assim, essas coisas que a gente vai passando, trabalhando todos os dias. Certo. E a questão, Se eu me doutora. estender demais, vocês aí fazem Não, um... Não. nós estamos tendo uma aula aqui, nós estamos assistindo uma aula. Eu estou aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou que a questão, né, Pode. não existe uma fórmula mágica, né? Não existe. Cada pessoa, cada cabeça é uma sentença, né, doutora? A senhora que é psicóloga deve saber disso. Eu gostaria de perguntar, por que existem pessoas, doutora, que às vezes têm muito mais dificuldade do que outras para passar pela mesma situação? A senhora acha que o luto é uma das coisas mais difíceis de existir, a superação sobre o luto, principalmente quando uma mãe perde um filho, porque a gente que está numa casa espírita, né, a gente vê muito disso, de mães que chegam lá desesperados. O Luiz Carlos, ele é médium de psicografia, então ele trabalha com esse alívio das famílias, das mães. Ele pode falar melhor do que eu o que ele assiste, o que ele vê quando uma mãe recebe uma psicografia de um filho, que é aquele alívio, né? Então, assim, o que a senhora acha? O luto, eu sei que toda dificuldade, o nome já diz, é dificuldade, todo problema, ele é difícil de ser superado. Mas a senhora acha que o luto, ele é um dos mais difíceis de ser superado? O luto é um dos maiores, um dos maiores conflitos, né, humanos aí, que causam mais dor, né, mais tempo. O luto de um filho, eu diria que é o luto, se existe grau, né, é o luto maior que existe, né. Um pai nunca espera enterrar um filho, né, pela ordem aí da cronologia, então, assim, da idade, então ninguém espera enterrar um filho. O segundo luto, aí, se existe um grau, seria do cônjuge, né? Então, assim, existe sim. O luto é um dos maiores dramas humanos, né? Aí você me perguntou por que tem pessoas que se organizam melhor para lidar com essas adversidades e outras que não estão tão preparadas. Isso daí, se a gente for analisar de perto, começa lá atrás, né, na nossa educação, da forma como foram construídos os vínculos, né, como foi passado uma superação. Então, vamos tentar entender aí uma criança, né? Uma criança começa a ser sociabilizada pela família, pelos amigos, pela comunidade, e logo nos primeiros anos aí de vida, ela tem alguma dificuldade, e quando ela comunica essa dificuldade, como que ela vai ser escutada, né? Como que quem está ali do lado vai escutar? Vai ter esse suporte de escuta? Ou vão todos sair, ajudar, acolher aquela dificuldade, né? Ou vão ignorar, tentar falar, não pensa nisso, o que é morte, o pai morreu, tenta não mostrar. Então, assim, são a maneira como são trabalhados esses aspectos desde a infância, né? Então, assim, uma criança que ela é bem acolhida nos seus medos, nos seus dramas diários, então, assim, ela vai ser um ser humano mais seguro, né? Ela vai ser um ser humano que vai saber lidar com os problemas, ela vai poder comunicar isso com outras pessoas, né? Então, ela vai se sentir liberada para falar os sentimentos dela, falar sobre os sentimentos, né? Já outras famílias fazem um tabu sobre os dramas, né? Escondem situações que deveriam ser crescimento, né? Ser resiliente, né? Superar aquele... E são escondidos, são tabus, são coisas que não são faladas, são negadas. Ô, doutora, isso não está acontecendo. proteger demais atrapalha?
o filho, quando a mãe e o pai é muito protetor, é aquela coisa assim, ai não, Então, chega a atrapalhar nessa questão da superação depois quando vem a ser adulto. Então, eu gosto muito de ter equilíbrio sobre tudo que é proteção, né? Então, assim, porque hoje existem muitas pessoas e famílias que são desprotegidas, né? Então, em falar em mimos, em super proteção, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que para um pode ser uma frescura, ai, tá mimando demais. Às vezes é uma proteção dessa personalidade, desse aspecto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas de falar em proteção e falar que é mimo, né? Lógico que você tem que mostrar a realidade para o seu filho, né? Mostrar o mundo como ele é, né? Então, assim, sem tentar fantasiar, né? Então eu falo assim, o mundo do Bob não existe, existe o mundo real. Mas, quando se fala em proteção, eu prefiro que esteja protegida uma criança do que ela não for protegida, né? Então, eu sempre, isso é a minha visão, tá? E agora eu vou falar minha visão particular como psicóloga. Eu prefiro que cheguem os adultos que cuidam de uma criança num psicólogo do que chegue uma criança. Porque eu vou curar muito mais rápido essa família, né? Ou trazer um bem-estar muito mais rápido para essa criança do que chegar uma criança no consultório. Porque as crianças são reflexos, né, dos adultos, a não ser numa situação aí dramática, né, que eu encaro. Essa é a minha visão particular como psicóloga. Tem colegas que pensam de outra forma, mas eu prefiro muito mais que chegue ao consultório os pais do que a criança, né? Então, assim, a superproteção, né, nesse caso, então o problema está com ela, com a criança, né? E a criança, no caso, ela é só reflexo de tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, super proteger vai depender muito aí do que é essa superproteção. Ou não passar um valor real do que está acontecendo, ou tentar esconder, camuflar, eu não acho legal, né? Mas falar de uma forma aberta, carinhosa, uma acolhida gostosa com a criança, então, assim, eu acho muito bom, né? Então, tem mimos que são muito bons, né? Colinho de mãe, colinho de vó, né? Tem coisas que são muito boas para o futuro, para essa criança ser mais segura, né? Para ela saber lidar com carinhos, com colos durante a vida, né? Matheus, professor. Você comentou da psicografia, meus amigos. Pelo terceiro mês seguido, estou entre os 100 mais vendidos na Amazon. Tem ajudado muito as lives. E hoje... Cadê o livro? Cadê o livro, Luiz? Agora tem a notícia boa. Até o final do ano sai o lançamento do segundo. Já está no forno. Esse vai ser Parabéns. É um romance e psicografia também para as mães. Vai esclarecer muito alguns acontecimentos. E esse segundo livro que eu escrevi agora, ele me ensinou que ser mulher é ser evoluído. Depois que eu psicografei ele, eu passei a respeitar muito, muito o ser humano que nós chamamos de mulher. É uma história linda que me ensinou muita coisa. A minha companheira está aqui do lado olhando, ó. Que me ensinou muita coisa sobre o ser feminino, a essência feminina e a capacidade que a mulher tem de superação. Eu comecei a entender um pouco mais sobre o amor de mãe. Falando de superação, eu vejo que a gente está numa época assim, ó, coisas que pareciam ser fáceis hoje está sendo mais difícil. E a gente está entrando numa época, para mim, que o virtual vai tomando conta de tudo. O desemprego está aumentando, o preço das coisas aumentando, o salário não aumenta. E às vezes a pessoa vai participar de um concurso, vai precisar de uma prova, vai fazer um exame
cria uma certa ansiedade, cria uma certa dificuldade. Como superar esse momento para ir fazer essa prova, passar por essa situação? Porque a gente está vivendo uma panela de pressão, né? Qualquer momento a gente explode um com o outro, as dificuldades. Aí imagina, você vai prestar um concurso, aquele medo, eu preciso passar, não consigo. Vai fazer uma prova, eu preciso passar e não consigo. Qual que é a dica que seria para superar essa ansiedade, esses obstáculos? Então, fazer uma prova já com o efeito de que eu preciso passar, né, fica complicado, né? Então, quando eu penso que eu tenho que fazer algo, eu tenho que ser assim, então, assim, lógico, estudar, primeira dica, né? Estuda bastante. E depois conseguir, como você falou, da panela de pressão, né? Tá todo mundo em ponto de panela de pressão, né? Depois desse Covid, tá todo mundo aí pronto para explodir. É trabalhar essa válvula, né? Comunicar mais o que está sentindo, né? Seja com o parceiro, seja com o pai, mãe. Comunicar mais o que está sentindo, né? Então, acho que uma dica é essa, comunicação, né? Expressar mais o que eu estou sentindo, conversar mais, falar dos meus anseios, né? De tudo aquilo que me aflige, que me deixa ruim, né? Só que, assim, já pensar que eu tenho que passar, né? Já interfere aí nesse resultado. Porque você vai muito mais ansioso, né? Para essa prova. E assim, fazer acontecer, estudar, né? Eu estou com uma filha aqui que vai prestar vestibular, e eu sei muito que é segundo ano de cursinho com Covid. Então, assim, é trabalhar essas emoções, né? Essa superação, essa é possível, eu sou capaz, mudar esses julgamentos que a gente tem, né? Sobre é difícil já começa pela fala, né? Tudo que é difícil, eu já começo falando que é difícil. Então, assim, a dica é se abrir, né? Mudar um pouco esse padrão de pensamento, né? Tentar fortalecer, né? Pensamentos que eu vou conseguir e se debruçar sobre os livros, né? Não é só fazer uma oração lá e vou conseguir e não estudar, né? Então eu falo assim, a dica sempre é explore mais, estude mais, se sinta mais confiante diante de uma prova, diante de um concurso. Olhe para aquilo que você não sabe, que a gente só gosta de olhar para tudo que a gente já sabe, estudar só o que sabe. Então, fazer isso. Tem gente falando aqui que meu medo está me dando até dor de estômago, né? Então, o que será que está aí? Os medos que a gente tem, né? Que chega lá na prova, tem gente que tem diarreia antes de ir fazer uma prova, tem gente que simplesmente começa a chorar, não vai, desiste, não vou passar mesmo. Então, são tudo os pensamentos, né? Como que eu estou produzindo esses meus pensamentos, né? Então, olhar muito isso. E estudar. A Marli pediu desculpa pelo atraso, viu, Luiz e Matheus? Daniela, ela tá sempre com a gente nas lives aqui. Hoje ela pediu desculpa que ela chegou atrasada. Tá desculpada, hein, Marli? Na próxima não chega atrasada. A Marli é nossa companheira. Você já é da nossa companhia, Marli, não tem como. Já no exército, casa, a gente, né? Se fosse no exército, nós íamos falar assim, ó, se é material, carga nossa, nós não abrimos mão. Exatamente. Ô, doutora, você falou da questão, quais seriam as dicas que você poderia dar para a gente, para as pessoas que estão nos escutando, estão assistindo a nossa live, para a pessoa, além dela procurar o profissional, é claro, o que ela poderia fazer em casa? O que ajudaria? O Matheus fala muito aqui de experiência própria, eu acho muito importante. Ele fala que ele usa meditação, né, Matheus? Falou que a meditação ajuda muito ele. Pode falar, Matheus, que é melhor você explicar. Meditação, eu comecei a fazer meditação agora faz uns 6 meses que virou, é uma coisa diária, rotineira,
Apesar de fazer terapia, eu comecei a identificar que eu não tinha inteligência emocional, né? Eu era uma pessoa muito explosiva. Então, a meditação me trouxe um pouco mais de serenidade. E uma coisa também, eu queria mandar um beijo para minha mãe, dizer que eu amo ela. E uma coisa que eu aprendi também, né? A gente está falando de superação. O padre Fábio de Mello fala muito de enfrentamento, né? Eu cheguei já a comentar aqui, né, que eu e minha mãe temos óticas completamente opostas da vida e dos sentimentos, né? E ontem nós tivemos um enfrentamento, né? Eu e minha mãe tivemos um enfrentamento. E depois de um tempo, assim, o que você falou, o pensamento positivo. Nós tivemos um enfrentamento, mas hoje eu olho para esse enfrentamento como uma coisa extremamente positiva, porque é uma oportunidade que nós temos de aparar as arestas. Sabe aquelas coisas, como você falou, sabe aquelas coisas entre a família que nunca são ditas? Aquelas coisas que as pessoas têm medo de fazer um embate, né? De você chegar e falar para a pessoa, olha, tá vendo isso aqui? E a pessoa chega para você e fala, ó, isso aqui. E aí existe o enfrentamento. O me conhecer me deu essa oportunidade. Então, quando o tema dessa semana, né, superação, e eu me vejo assim, no embate com a minha mãe, sendo que nós temos óticas extremamente opostas da vida, eu olho para isso como uma superação maravilhosa que a nossa família está tendo, porque se a gente não fala sobre esses assuntos, as coisas, né, como você acabou de dizer há um tempinho atrás aí, elas vão sendo jogadas para debaixo do tapete, e isso vai adoecendo, não só a pessoa, mas adoece a família, né? A família, sim. A gente precisa trabalhar esses aspectos sempre, né? É o que eu falei, a comunicação, às vezes, sempre a gente fala, né? A ovelha negra da família. Quem que é a ovelha negra da família? É o portador do núcleo familiar, né? Do que está adoecido ali dentro, né? Então, nós precisamos sempre estar atentos a esses chamamentos aí, né? E falar sobre eles, né? Não esconder, né? Vocês pediram algumas dicas, uma das dicas que eu dou no consultório é atividade física, né? Nossa, Dani, mas o que tem a ver a atividade física com a psicologia? Tudo a ver, né? Então, nós transformamos muito, você falou da yoga, nós transformamos muito o nosso bem-estar, né? Tanto físico, biológico, químico, tudo. O cérebro, ele tem uma inteligência absurda. E isso tem comprovação, estudos que mostram que quando a gente começa a ter uma mudança, não só física, mas psíquica, mas junto tudo, o cérebro vai modificando a massa, a nossa massa cinzenta, que vai sendo também transformada. Então, nós somos um só, né? E tudo que a gente trabalha, nós temos, vocês falaram muito do lado espiritual, então, trabalhar corpo, mente, espírito, então, assim, isso é o equilíbrio, né? Então, assim, uma das dicas para ansiedade é caminhada. Então, a minha filha, ela nessa pandemia ficou muito isolada, sem os amigos do cursinho. Então, chegava à tarde, ela estava com aquele olho, com a olheira lá perto do umbigo. Então, eu falava, você vai parar, você vai fazer uma caminhada, você vai passear lá no parque, lá em cima, sozinha. Então, e isso foi trazendo bem-estar, né? Porque a pessoa precisa ter essa visão, né, do mundo, da natureza, do contato com o externo também, né? Então, a gente precisa
tá trabalhando tudo em conjunto, é o equilíbrio, né? Então, não adianta só eu cuidar da minha mente e o meu corpo tá abandonado, né? Então, e vice-versa, né? Então, nós precisamos muito ter essa visão do equilíbrio, né? Então, essa seria uma das dicas também. Você sabe, né? doutora, que a gente pela parte do espiritismo, né, da doutrina espírita, a gente aprendeu, e está nos livros doutrinários, que a pessoa, quando ela quer superar um problema, ela quer superar uma dificuldade, que ela comece a praticar a caridade, né? Porque no ato dela praticar a caridade, ela acaba esquecendo É a dela própria. empatia, né? Exatamente. Então, uma das dicas também que a gente dá para a pessoa que não consegue superar uma perca, não consegue superar uma dor, uma dificuldade, eu falo sempre isso para as pessoas que procuram a gente, que pedem algum tipo de ajuda, eu falo da caridade. Eu acho que, assim, quando você se dedica, então, é tudo que você falou, é o equilíbrio. A gente não pode só cuidar só da mente ou cuidar só do corpo. A gente tem que cuidar do corpo, da mente, do espiritual, da questão da família. Então, é difícil hoje, né? Porque é tudo muito corrido, né? As famílias quase não têm tempo de ficarem juntas. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, o filho está na escola, ele chega, ele quer ficar um pouco no quarto, jogar, mexer na internet. A gente perdeu isso, a nossa geração ainda teve isso. Aquele almoço de domingo, na casa dos avós, todo mundo reunido, aquele respeito. Hoje é muito difícil isso, né? Então, uma grande dica para começar a alavancar a superação dentro de você é você se dedicar ao próximo, auxiliar o próximo. E não é só na questão material, a gente falou, teve uma live, a gente falou sobre caridade, às vezes a caridade moral, a caridade só do escutar. Às vezes a pessoa precisa desabafar. E às vezes um companheiro de serviço, a pessoa se sente mais à vontade do que o próprio pai, a própria mãe, o próprio companheiro. Então, com o amigo do serviço ali, às vezes num momento que você nem espera, a pessoa vem, se aproxima, começa a jogar tudo para fora, né? E o ato de você... Por isso que os vínculos, né? Os vínculos são muito importantes, né? Em todas as fases da nossa vida. Vai ter fase que é a família, vai ter fase que é os irmãos, vai ter fase que é os amigos, né? Que eu estou mais próximo. Os vínculos são muito importantes, né? Criar vínculos profundos, né? É muito importante. Ô, doutora, a senhora acha que a questão da tecnologia, das redes sociais, elas ajudaram ou atrapalharam a formar esse vínculo? Então, tudo que é em desequilíbrio realmente traz aí todas as doenças também, né, ligadas a isso, né? Então, hoje a gente já tem jovens com vício de internet, um monte de coisa acontecendo. São os novos vícios, né? Então, que nem você falou, as famílias já não se reúnem, mas não se reúnem por quê? Né? Então, assim, que seja um jantar, um almoço, então, mas não adianta eu pegar o prato e ir para frente da televisão e não dar o exemplo para o meu filho. Ou ficar né? no celular. Então, o exemplo... Ou eu ficar no celular o tempo inteiro e não dar atenção, e a criança quer falar da escola. Meu filho, ele entra no carro, ele quer falar tudo o que aconteceu na escola. Então, assim, isso também a gente precisa criar, esses espaços, né? Voltar a ter esses espaços dentro de casa. Então, assim, eu não preciso todas as noites reunir, todos os dias, mas pelo menos que seja 2, 3 vezes, né? Eu reunir a família, isso vai dos adultos, né? Da nossa geração. Então, eu falo assim, nenhuma criança ou adolescente sabe o que é importante. Precisa do pai e da mãe estar falando o que é importante ou não. Mesmo que ele venha emburrado ou não, um dia ele vai entender, né? Então, a gente precisa também ter muita organização também da nossa rotina. Tudo dá tempo, né? Só a gente querer, como a caridade. A caridade é a empatia, igual eu falei, né? É o ato de se colocar no lugar do outro, de ajudar.
Eu não preciso fazer uma caridade indo lá na rua. Tem gente que fala, ai, mas eu não tenho aonde ir, eu não tenho o que fazer. Gente, a caridade, ela se dá também pelos meios de comunicação. Eu tenho um amigo que está distante, que ele perdeu uma das minhas melhores amigas esse ano para o Covid, né? E eu sou uma das poucas ainda pessoas que conversa com ele, né? Então, assim, a caridade é trocar algumas palavras, se fazer presente, né, numa hora que não está bem. Então, assim, eu posso me fazer presente pela internet também, né? Pela Sim. mensagem, mas tudo em equilíbrio, né? Então, assim, tem pai e mãe que fala assim, que horas que tira a chupeta, né? Você pergunta. Ah, eu tiro... Ah, deixa ele, com o tempo ele tira. Gente, ninguém tira, ninguém faz, né? A gente é o adulto, né? As crianças não sabem a hora de se libertar da chupeta, a hora de criar um hábito, quem cria é o adulto. Então, como eu falei, as crianças elas são reflexos dos adultos que ela tem, né? Então, é bom para a gente perceber um pouco e olhar um pouco. Então, se a sua família está muito desconectada, cada um no seu celular, ou um amigo está muito conectado com o telefone, não dá mais, né? Não olha mais para ninguém, começar a trazer ele aqui para a realidade. Ó, vem cá, chega aqui, vamos conversar. Né? Então, a caridade nesse sentido é a empatia, se colocar no lugar do outro, é fazer algo de bom para o outro, né? Na psicologia é esse ato, né? Se Muito colocar importante. lá no lugarzinho daquele Sim. outro. Ô Luiz, tem uma pergunta para você, eu não sei se você vai poder responder. É o Pituinha. Ele perguntou assim, qual é o nome do livro que vai sair? Esse ainda não pode falar porque não saiu o ISBN. Então ainda não pode ser falado os Eu dois vou falar, prováveis nomes dele. Quem quiser saber, Oi? durante os meus stories agora, eu vou dar um spoiler. Deixa essa de semana, eu vou falar. Quem quiser, eu vou falar. Deixa Eu também vou falar, porque o Luiz contou para nós, né, Matheus? eu vou falar. Tem que se inscrever no nosso canal. Olha os amigos. Olha os amigos que eu tenho. Nós vamos revelar o nome dele. Eu vou revelar. O outro é o Amor Vence o Suicídio, né? Eu falei aquela hora, não falei o nome, mas esse ainda não pode, viu, meus amigos? Ainda não pode comentar o nome dele, que não saiu. A editora me mata ainda se eu falar os dois nomes que estão para sair. Você vai superar, Luiz. Relaxa que você vai superar. Tem bastante pessoas. As pessoas estão entrando aqui enquanto alguns estão falando. Eu estou acenando, viu, pessoal? O pessoal que está entrando, que a gente está acompanhando, é difícil falar o nome de todo mundo, interromper, senão... Doutor, a gente queria falar que o Luiz Carlos, ele é médium, né, de psicografia, ele trabalha em Uberaba, lá no centro do Chico Xavier, e o livro dele, O Amor Vence o Suicídio, que está ali na mão dele, ó, é o 8º mais vendido no Amazon, tá? Nossa! Na categoria eletrônica. Parabéns, viu? Parabéns. Pois não, Luiz? Não, pode continuar, meu amigo. Não, Ô, Rômulo, deixa eu só lembrar, você chegou a comentar que quem quiser fazer pergunta depois, né, mandar ou então o contato da Daniele, quem quiser mandar pode mandar. Depois, manda pelo direct. Você pode divulgar também os telefones de contato do seu consultório, onde a senhora atende, né, deixar para o pessoal, porque é muito importante, porque a gente nota também que durante as lives é um pouco difícil para a pessoa escrever, porque é muito pouco que dá para escrever. Então depois, quando acaba as lives, as pessoas entram em contato. Lembrando que as nossas lives serão toda terça-feira, agora às 20 horas. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta, duas na verdade. Você acredita que essa nova, depois do pós-pandemia, a terapia online ela vai estar mais frequente, uma nova porta para ajudar as pessoas? E assim, para aquela pessoa... Já está. Já? Então tá... Já está, aqui, ó. Ah lá! Legal. E assim,
para aquela pessoa que não está conseguindo muitas vezes dormir, que fica com os pensamentos indo e voltando na cabeça, muitas vezes por coisa que fez ou deixou de fazer, e que tá meio, que não consegue pegar no sono. Vocês têm alguma técnica na psicologia que ajuda? Eu falei assim, olha, acalmar o pensamento. O que essas pessoas que estão vendo a gente, ou até nós três mesmo aqui, que às vezes vai dormir assim, não consegue dormir direito, Exatamente. ou o pensamento fica chamado voando. pensamento obsessivo Leva os compulsivo, problemas do trabalho para a Problema do cama. trabalho para cama. Deixa eu dar uma dica Eu não sei minha. se eu me expressei direito. Deixa eu dar uma dica de usuário, tá? Depois Tá. a profissional vai dizer. Eu apesar de todos os problemas que eu tenho enfrentado, eu não perco sono, viu, Luiz? Eu não perco sono. O meu remédio é o seguinte: eu faço atividade física todo santo dia. Feriado, domingo, Ótima choveu, dica. faz sol. A outra dica, viu, Luiz? Eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Então, é um pouco difícil eu não conseguir dormir. Essa é a dica que eu dou. Exercício Você capota, físico. né? Todo dia, eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Chega às 10 horas, independente do problema que eu tenha, eu deito e durmo que nem uma criança. Mas essa é o que funciona para mim, tá? Doutor, antes da senhora responder, eu gostaria aqui, ó, a TV Superativa mandou um abraço para o meu amigo Luiz Carlos e a todos, Rômulo, Daniele e Matheus. Abraço. Obrigado. Boa noite, boa noite. Agora sim, doutora. Bom, Ó, TV Superativa, dicas. a TV Superativa, quando precisar de uma psicóloga, está aqui, ó. Nós estamos aprendendo muito. Aí, ó. Hoje nós estamos Ótimo. tendo uma aula. A live Papos de Amigos aqui hoje está assistindo a aula da doutora. Ah, Imagina. Então, uma das dicas a gente já foi dando ao longo do caminho aí, né? Que é a atividade física, agora que o nosso amigo também falou. Atividade física. Outra dica muito importante, assim, nós, apesar de sermos aí seres mais evoluídos, nós também somos animais. Então, assim, com o pôr do sol, nós devemos o quê? Ir abaixando a luz de dentro interno, né? Então, os barulhos de televisão sendo diminuídos, não ir para o quarto com televisão ligada, celular na mão, né? Que nós somos, como eu falei, somos ainda animais, né? Então, toda a luz que fica refletindo no meu olho me faz o meu cérebro ativar. Outra dica que eu falo também, que é física, cuidado para não tomar coisas como café, Coca-Cola na hora de dormir, ou comer chocolate, que são todos eles ativos, né? Te deixa uma pessoa mais, né, atenta e aberta. Então, assim, todas essas coisas você tem que já fazer. Então, diminuir sua luz interna com abajur, televisão mais baixo. Isso a gente usa até para crianças, né? Crianças muito agitadas. Ai, meu filho dorme 1, 2 horas da manhã. Aí você vai lá ver, a criança tá. Televisão na última altura, todas as luzes da casa ligadas, celular na mão, pai e mãe conversando, brigando. Então, assim, tá todo mundo acordado e assim, a todo vapor. E a hora de dormir, a gente tem que ter o hábito, né, de ter bons hábitos para dormir. Né? Isso, o sono, eu falo todo dia aqui em casa, o sono, ele faz a gente crescer, ele faz a gente reparar danos, então, assim, ele é reparador. Todo mundo precisa de uma noite de sono boa. Outra coisa é técnicas de relaxamento, né? Então, assim, eu vou para a cama, ou eu vou ler um livro, ou eu vou fazer uma oração, ou eu vou fazer uma meditação. Eu tenho que descobrir formas que vão me deixando menos ativo, né? Então, ao contrário do dia que eu acordo e tomo uma xícara de café para ficar ativa, de manhã, à noite eu tenho que fazer o contrário, né?
Então, são essas dicas que eu teria. Eu ia acrescentar uma Aí só cada também, um. doutora. Já na questão espiritual, é aquilo, acho que eu não lembro qual foi das lives que a gente falou, Matheus e Luiz Carlos, que antes de dormir, criar o hábito da oração e pedir em oração Da oração. uma noite tranquila para os mentores, né? A Marli, doutora, ela fez uma pergunta aqui. Quem perdeu Tá. entes queridos, seria bom fazer terapia? Ajuda na superação? Ajuda, lógico que sim. A terapia ela é uma porta, né, para isso também, né? Então, se a pessoa está com um luto aí muito grande, não consegue sair desse luto, né, por muito longos anos, isso se torna também um dos fatores que precisa procurar ajuda, sim, né? Depende aí desse tempo de luto que ela está vivendo. Então, a superação, a resiliência, fala de momentos que realmente nós vamos passar as dores, gente, não é porque eu tenho dores que eu não devo sentir. Tem dores que eu tenho que sentir, O luto tem tem que ser lutos que eu vivido, tenho né? que passar, né? Eu preciso viver o luto, eu preciso, não é sofrimento para, né? Ninguém quer que alguém se afunde no sofrimento, mas quando a gente fala de sofrimento, então parece que a gente tem que viver feliz, né? Então, isso é vendido na televisão, em todo lugar. Ninguém vive feliz 100%, ninguém é uma família margarina lá, doriana, o tempo inteiro. Então, a gente precisa também entender que sofrer também às vezes é necessário, né? Fazer um luto é necessário, né? Tem Eu estou pessoas que rindo acham que aqui, o luto... desculpa, eu estou rindo aqui porque eu falo no meu Instagram que eu choro muito, e é uma coisa que funciona para mim. Quando eu estou triste, eu choro. E isso é muito bom, libertador, porque é um momento Alivia. de tristeza que você consegue pôr para fora, né? É, a, a Exatamente. questão da. Lembra da panela de pressão? A pressão que está dentro precisa trocar. Então, eu preciso fazer minha válvula girar. Então, Exatamente. assim, sofrimento, gente, não é porque a palavra sofrimento é para ser fuga. Na verdade, às vezes, e na maioria das vezes, um paciente que não lida com o seu sofrimento e fica só em alegria constante, isso também, às vezes, é muito mais problema do que um que está sofrendo, né? Só está sofrendo. Então, tem muitas pessoas que negam, né? Tu perdi alguém, nego, saio já no mesmo dia, vou beber, vou passear. Isso também O luto, também não é o legal. luto tem que ser vivido, né, doutora? O luto precisa ser vivido. Então, assim, lógico que ninguém quer fazer um luto longo, mas isso depende de cada pessoa. Agora, se a Marli, né, que você falou, ela tiver num luto aí recente, faz parte, né? Agora, se for um luto já com muito tempo, então procura ajuda sim. E a questão do luto, a gente falou sobre na live do luto e também nós falamos. Ó, para mim, aqui, a imagem do Luiz Carlos para mim tá travada. Para você tá normal, Matheus e Daniele? Não, ele para mim. Não, não estou vendo ele mais. Ô, Luiz, Ele saiu da pauta. Vamos ter que sair e superar. voltar. Né? A questão do. A gente falou na live do luto e da obsessão, até a questão da pessoa não querer a superação, doutora, aí nós vamos entrar na parte espiritual, né? Ela gera uma obsessão. Né? Então a gente falou sobre alguns casos de obsessão de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, quando uma mãe ou quando um parente perde, você fica naquele sofrimento, querendo aquela pessoa de novo, querendo tudo, ela gera uma questão de obsessão na pessoa. Então, é por isso que a gente fala sobre o luto, que o luto, ele tem, a gente falou sobre as fases do luto, né? Que o luto tem algumas fases que ele tem que ser vivida. Então, quando a senhora desculpa, existe um tempo máximo para a vivência do luto, assim, aceitável? Olha, de tal a tantos anos, eu sei que não é uma fórmula matemática, não é exato, mas
teria um tempo, doutora? O tempo do luto, que nem você falou, quando é O muito tempo. O tempo, cada pessoa é um tempo, mas o tempo, para você entender o que quer dizer o tempo, né, que não é o tempo só cronológico, mas é um tempo de que você está perdendo vida, né? Você está deixando de fazer coisas, você está deixando de sair, isso já está te evitando você ter amizades. Então, assim, esse é o tempo, né, que eu falo. O tempo não é o tempo cronológico só, mas é um tempo que se estende demais, né? Nos primeiros meses do luto, é normal a pessoa não querer sair de casa, é normal ela não querer festejar. E o normal que eu digo, assim, pensa numa pessoa que está em profunda, né, no luto, solidão, não quer sair. Agora, se isso se estende muito, ela evita sair, ela evita reuniões, ela evita tudo, né? Reuniões familiares, sociais, o trabalho ela já não quer mais ir. Ela Então, evita assim, viver, né, doutora? isso, exatamente. Então, isso é preocupante, né? Quando esse luto se estende de uma tal forma que ele vai deixando a pessoa isolada do mundo, A Marlis né? Então, colocou, assim, ó, 4 meses que ela perdeu o esposo, né? Então é muito recente, né, doutora? é muito recente. E lembra que eu falei, eu não sei se ela estava presente, mas o luto do filho é considerado o luto, o maior dos lutos, né? E depois do cônjuge. Então, assim, o cônjuge seria o segundo, né? Seu companheiro, né? De estrada, eu não sei quanto tempo ela estava casada, né? Então, são lutos doloridos, né? Então, está ainda muito recente. Mas eu vou tentando, né? Ninguém vai sair de uma dor, né? Ir para uma festa e festejar e dançar, né? Então, isso é como eu falei, é quase uma negação do que você está sentindo, né? Então, nós devemos sentir, sofrer, passar pelo nosso luto, né? Mas agora, isso não pode se estender, né? Muito tempo, né? No sentido da palavra que eu disse agora, no sentido de esticar esse luto, né? Que ele vai te fazer você parar de fazer as coisas que você fazia, né? Matheus e Luiz, acho que nós já estouramos um pouquinho Já. a hora. Eu só queria agradecer, viu, Daniele? Muito obrigado pela sua presença. Fantástico. Obrigada a você pelo, Muito obrigado. Foi pela muito, oportunidade. muito proveitoso, né, Rômulo, né, Luiz? Muito proveitoso a conversa. Ó, Espero que tenha tirado as dúvidas aí. Quem tiver mais perguntas pode passar pelo meu Instagram, pode passar pelo Facebook. Depois Doutora, eu vou deixar os a senhora quer telefones aí. deixar o contato, quer deixar seu Facebook, falar, ou depois a gente passa também, para as pessoas que quiserem procurar a senhora como profissional, falar a cidade que a senhora atua, que é Ribeirão Preto, né? Isso é muito Ribeirão importante para as pessoas. Preto. E também agora com o atendimento, acho que a senhora mesmo falou que faz online, acabou as distâncias, né? Isso. É Daniele, com 2 L's e E, underline Hilário. Esse é o meu Instagram. Pode me passar mensagens, ou no Facebook também, Daniele Hilário. Pode me passar mensagens. Certo. Eu vou responder e depois eu passo também por lá, eu passo o meu telefone. Certo, nós vamos deixar na descrição, porque essa live a gente coloca no nosso canal no YouTube, para todos terem acesso. E lá na descrição do vídeo a gente vai colocar o endereço seu também, para as pessoas poderem procurar. Luiz, quer... Eu só tenho a agradecer, só obrigadão pela oportunidade de estar trocando conhecimento, aprender mais um pouco. Depois você fala
Já tem o tema da nossa próxima live, eu não lembro o tema qual que é mesmo. É cura espiritual, né, Cura, Luiz? cura espiritual, né? A próxima live nós vamos estar falando aqui na terça. Gratidão, obrigado por todos estarem aí com a gente mais uma vez. Gratidão para todos. Obrigado, Daniela. Meus amigos, prazer estar com vocês aqui novamente. E vamos superando para a gente estar aqui terça-feira de novo, superar os desafios aí que estão vindo pela semana. Eu gostaria... Ser resilientes. Resilientes. Né? Eu gostaria de agradecer, né? Gratidão pela sua participação, Daniela. Hoje nós tivemos realmente uma aula. Nós assistimos, foi de muita importância, a forma que você colocou, muito simples, muito objetiva. Você já é podemos considerar uma parceira nossa aqui da Live Papos de Amigos, né, Luiz e Matheus? Então... Obrigada a vocês pela oportunidade, gratidão também, né, por esse espaço. Isso, nós estamos agradecendo a todos, gratidão por todos que reservam um pouquinho do seu tempo para estar aí na live. Desculpa, não dá para falar o nome de todo mundo que vai entrando, que vai participando, né? Mas lembrando que essa live vai estar no canal nosso do YouTube, Papo de Amigos /apresentação. Entra lá, se inscrevam. A live estará lá disponível para todos. Compartilham para o pessoal terem acesso. E nós estamos bolando, nós vamos fazer uma live mais para frente. Eu estou vendo as questões da informática técnicas, né? Para colocar no YouTube, no Facebook e no Instagram ao vivo, nos 3 ao mesmo tempo, para atingir mais pessoas, né? E nós vamos fazer uma super live com 6 participantes. Então, já estou convidando você, Daniel. Será os 3 membros fixos aqui do Papo de Amigo, Matheus e Luiz. E nós vamos ter mais 3 convidados. Será uma live com 6. Vai ser muito interessante. Vamos superar. Vamos superar. Vamos superar. Para a gente encerrar a live, eu preciso que vocês todos saiam primeiro, né? Então, Luiz, Matheus e Daniela. Tchau, gente. Tchau. Um abração, Marli, Venisa, Sofia. Gratidão, beijão, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Nós vamos encerrando a live Papo de Amigos. E gostaria de agradecer, né? Gratidão a todos que reservaram um tempinho, que estiveram aqui. Que o Mestre Jesus ilumine a todos, que vocês tenham uma excelente semana abençoada e iluminada. Até na próxima terça.